Se você gosta de modificar todas as peças que você compra ou que você garimpa no bazar, esse vídeo aqui é para você. Eu sou Thais Baes, bem-vindos ao meu canal. Por aqui eu vou compartilhar várias dicas de costura, customizações, upcyclings, garimpos e também curadoria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Quando eu garimpei essa peça no bazar, eu já tinha assim, uma noção do que eu queria fazer, que era um ajuste, dar uma modificada nela e deixar ela mais estilizada. Hoje eu vou compartilhar o processo com vocês aqui. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo para poder aprender, tirar suas dúvidas. E no final você me conta o que você achou, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, galera, essa daí é a blusa, né? E eu vestindo aqui, eu notei algumas coisas que eu queria mudar, né? Eu percebi que a cava ficou muito rente à minha axila mesmo. Os seios estavam muito larguinhos, né? Parecia que era uma roupinha de dormir. Também não gostei da altura que tava a renda, tá vendo? Fica muito aberta no peito. Vocês podem observar aí também que atrás tava largo de um jeito que eu não tava gostando muito. Então, umas ideias para ela, que é cortar no meio, dar uma ajustada, ver se eu coloco uma fitinha para poder ajustar embaixo do peito, né? E diminuir, eu vou retirar essa renda para poder deixar um pouquinho mais rente, ou então nem usar ela, para poder deixar ela bem bonitinha assim, uma coisa mais estética, né? Tudo decidido, então vamos começar. Então essa daí é a blusinha. E aí, antes de começar, a gente já precisa virar ela ao avesso para poder fazer o corte pelo lado que tá a costura. Então, eu vou virar o avesso aqui e já decidi, né, quais são os cortes que eu vou fazer. Então, eu corto na lateral. Só ressaltando aqui que eu não tô usando a tesoura correta, porque eu poderia ter até usado um rolinho circular, mas eu resolvi usar essa de alfaiataria mesmo, gente. Então, ao longo do processo, vocês vão notar que ficou um pouquinho mastigadinho, mas não tem problema. Porque, afinal, a gente vai usar a overlock para poder dar os acabamentos. Aí, a parte da frente, eu vou dobrar ela certinha no meio e vou cortar esse meio, porque eu quero usar uma modelagem separada. Lembra que eu vou franzir os dois bustos com um rolotê embaixo, então preciso separar elas, tá? Vou aproveitar essa deixa aqui do processo e já vou pedir vocês para se inscreverem no canal, deixar o like aí para ajudar a gente a engajar e trazer muito mais conteúdos para cá. Agora, com tudo separadinho, eu vou retirar essa renda. Eu já vou avisar aqui que muita coisa deu errado e eu vou mostrar algumas partes que deram errado para vocês entenderem, porque aqui vai ser uma coisa empírica. Então, assim, meu plano inicial não era usar renda, porque quando eu retirei a renda ficou ótimo, mas eu fui fazer algumas coisas que eu precisei da renda para me auxiliar. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai precisar passar o overlock nesse meio aí, tá? Porque vai ser o acabamento dela. Só que antes eu preciso colocar essa parte aqui abaixo do seio, eu vou jogar ela pra dentro. Lembra que a gente cortou e ela era contínua. Por que eu vou jogar ela pra dentro? Porque eu quero fazer um canal aqui, onde vai passar minha fitinha, bem rente ao seio. Então, quando passar a fita, eu não quero isso aí desfiando. Então, eu vou jogar pra dentro, igual eu tô mostrando pra vocês. Vou lá pra máquina reta, coloco a medida de um pé calcador. Esse meu pé calcador, ele tem 1 centímetro de distância, então eu uso ele mesmo, mas a gente pode usar a medida da máquina. Aqui, pessoal, vocês vão ver que eu fiz duas linhas paralelas, duas costuras paralelas. Por quê? Preferi fazer assim pra ficar o canal, tá? Olha aí, eu criei um canal porque o busto, ele ficou com muita sobra. Então, o fio não ia passar aí, né? A tira não ia passar aí. Bom, agora sim, eu vou pra overlock. E a questão aqui na overlock, gente, é o seguinte. Nós vamos observar certinho aonde está o nossa última costura do canal, onde vai passar o rolotê. E a gente vai colocar a agulha bem acima, bem em cima dessa costura e costurar dali para baixo, porque precisa ter um espaço aberto para passar o nosso rolotê.
Lembrando, gente, que esse ponto aqui é o ponto de bainha estreita. Então, assim, ele demora bastante mesmo para correr o tecido, porque ele é menorzinho, né? Ele tem que ficar bem fechadinho, porque o nosso tecido ele é uma musseline, então, para não correr o risco de ele abrir, né? Aí vocês podem olhar como é que ficou o acabamento e da onde para baixo o que eu comecei a fazer. Aqui, ó. Resolvi mostrar de cima para vocês terem uma noção mais ou menos da onde que eu enfio a agulha. Se a gente olha bem de cima, dá pra enfiar a agulha aí, ó. Tá vendo? Ela vai pegar aí bem abaixo da costura. Tava com o celular na mão, por isso que tá tremendo. E aí, eu vou começar. O acabamento do meio tá feito. E antes de fechar a peça, eu vou pegar uma fita de cetim enrolada. Tem gente que chama de língua de gato, enfim. Mas eu tinha ela aqui. E aí eu vou passar ela nesse canal. Eu ainda não tenho vídeo de tutorial ensinando a fazer isso, mas é bem simples. Eu posso fazer também e deixar aí pra vocês. Mas basicamente eu gosto de usar esse alfinete. Na parte do meio, onde está enrolado pra dentro, eu começo passando o alfinete e empurrando o tecido. Depois de terminar, eu vou deixar um pouquinho, um pedacinho ali da língua de gato, do cetim, né? Pra fora, porque ele vai ser a nossa margenzinha pra gente não perder. E geralmente eu gosto de deixar um nozinho pra eu conseguir puxar se ele entrar sem querer. Aí eu fiz um trucão, gente. Que ao invés de fazer esse trucão, vocês podem usar a medida certa. Que daria ali mais ou menos 1,5 metros. Mas eu gosto de fazer esse truque porque daí eu acerto certinho. Que eu deixei ele inteiro, passei do outro lado, e aí só depois que eu terminei, eu fui tendo uma noção mais ou menos de quanto de cetim eu queria deixar pra frente, de rolotê, né, de cetim que eu queria deixar pra frente, pra poder cortar o excesso. Porque o excesso eu posso usar em outras coisas, vocês vão ver mais pra frente que eu vou usar. Terminei de passar, pessoal, e aí vocês vão ver que ela ficou inteira, e aí o que eu faço? Ali, na lateral, eu vou puxar assim a quantidade para deixar no meio, né, aquela quantidade ideal de fita. Eu até fiz um teste bobo, nem precisa fazer esse teste. Eu acredito que se vocês usarem 1,5 de fita já fica bacana para enrolar, ficar um laço bonito e tal. Mas ali eu medi o que eu achava que ficava bom, depois eu puxei de volta, cortei no meio e tirei o excesso. E essa língua de gato, gente, esse cetim é muito importante a gente dar um nozinho na ponta para não perder, porque ele desfia bastante também. Então, eu dou os nozinhos ali e finalmente finalizo essa parte. Agora, nós vamos... Na verdade, assim, vocês vão ver aí que algumas coisas aconteceram. Eu analisei essa renda, resolvi não colocar. Eu até tirei a medida dela aí no busto, mas eu resolvi inicialmente não colocar. Mas como aqui a gente mostra também os erros, eu cometi alguns erros com esse top, né? Vocês vão ver aí. Porque antes de fazer essa renda, de colocar essa... fechar, né? Ele, colocar a renda, enfim. Eu resolvi que eu ia colocar um lastex nas costas. E assim, super ficou bonito, só que o lastex, gente, ele tem um probleminha que é, você precisa ter a caixa de bobina da sua máquina regulada corretamente. Como eu uso muito a minha máquina e eu só tenho uma máquina reta, o ideal para mim seria ter uma outra caixa de bobina já regulada para o lastex. A minha não tá. E por mais que eu dou tensão, que eu diminuo a tensão da máquina, vocês vão observar aí que eu até coloquei a altura certinha, mas ele ficou repuxando, tá? E aí, assim, eu não achei que o resultado ficou muito bom, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Que, assim, dá pra fazer? Dá, mas nesse tecido, principalmente, é muito importante que você tenha uma caixa de bobina regulada para o lastex, tá bom? Então, vocês vão ver aí.
Aí vocês podem ver que eu preguei lastex, tá? E assim, eu só não gostei porque, por conta dessas coisas da tensão, da minha caixa de bobina e tudo mais, o tecido ele ficou um pouco. Ele, enfim, ele fechou um pouco o tecido. Não tive como regular isso, então no fim eu não vou usar esse lastex, mas eu vou prosseguir com ele, porque vocês vão ver que eu fecho a lateral com ele, né? Aí eu já tô mostrando, ó, eu colocando os alfinetes. E é muito importante, gente, usar o alfinete nessa lateral, porque principalmente nesse tipo de tecido, né, que é musselina, então ele fica escorregando bastante. Aí eu nem cortei os excessos, porque primeiro eu passei a máquina reta e depois eu levei para overlock. Esse tipo de tecido e esse tipo de acabamento da overlock você pode fazer direto, né, no ponto estreito. E aí é a parte onde a gente vai passar uma costura reta, tá bom? Daí aqui na máquina eu tô usando esse pé calcado, que ele tem 1 centímetro, né, de largura. E eu uso ele mesmo como base. E também eu tô usando a tensão da minha linha no 4, tá bom? E a agulha, gente, é muito importante. Essa agulha na sua máquina reta, ela precisa ser a 12 ponto bola, tá? Porque esses tecidos na agulha comum, ele puxa muito o fio. Vocês vão ver que por conta da tesoura que eu usei, ele ficou bem mastigadinho mesmo, mas eu vou acertar isso no overlock, tá? Então pode fazer tranquilo. Aí agora eu venho acertando, tirando os excessos, né, que ficaram de linha do lastex e também o excesso que ficou tortinho assim do corte inicial que eu fiz. E vou passar no overlock. E foi aqui, pessoal, que eu comecei a notar o BO que deu. Porque eu tinha vestido e, assim, o lastex ele ficou até, a tensão tava certa e tudo, mas ele ficou mastigando um pouco o tecido. E isso fez com que eu perdesse, né, quantidade de tecido no contorno das costas e ficou bastante apertado. Então, eu decidi que eu iria tirar. Mas eu estava observando também que, devido ao corte, eu precisava acertar as alturas ali. Então, e eu já acertei direto no overlock, tá? Então, assim, só para vocês verem aí como é que ficou, o que eu tava planejando de cortar, eu fui pro overlock para já acertar as alturas. Então, aqui eu comecei da ponta que estava sobrando. Como o meu ponto é o mesmo do ponto original da barra, dessa blusinha, eu só prossegui da costura para frente e fui fazendo até o final. E assim, aí eu fui observando todas as partes que estavam assim. Lembrando, gente, isso aqui não é um tutorial do Senai. Então, assim, sigam em paz, tá? Para poder fazer e experimentar como eu fiz. Essa daí foi a minha segunda prova, tá? Foi a minha segunda prova e aí eu observei que tava amassando muito meu peito. O lastex, ó, ficou muito apertado, muito. Então eu já tirei o lastex. A essa altura eu já tinha tirado o lastex. E aí, eu tive a brilhante ideia que eu vou mostrar pra vocês também só a loucura que eu fiz e não deu certo, que foi, bem no meio do decote, eu resolvi botar uma casa de botão e pregar um botão do outro lado. E não deu certo, gente, claro que não, porque um busto, né, ficou sobressaindo no outro. E ficou mais apertado ainda. Então, assim, não deu certo. Mas aí vocês estão vendo eu fazendo a cava. Inclusive, se vocês quiserem um tutorial de como fazer essa cava, eu posso ensinar também. Assim como eu fiz o tutorial ensinando a pregar o botão, posso fazer uma diquinha express. É bem simples, é bom você ter esse pé calcador, mas se você não tiver, é totalmente possível fazer sem ele.
Aí eu tomei uma decisão importantíssima, gente. Resolvi usar a renda, porque agora eu vou ter que esconder isso aí, né? Então, o que eu fiz? Eu usei o ponto zigue-zague para fechar de novo essa cava, que eu abri, essa casa, né? E depois de fechar ela, eu vou vir com a renda por cima. Bom, como essa renda está sendo colocada depois que a blusa foi fechada nas laterais, eu vou dar um trucão, eu vou dobrar o finalzinho dela perto da cava ali e também na parte da frente onde une os dois seios, né? Onde une os dois bustos. Então, ó, vou tirar a medida e alfinetar. Eu deixo um pouquinho sobrando na lateral, que é onde que a gente vai dobrar e cortar excesso, enfim. E tem que alfinetar certinho, gente. Então, vamos lá. Um detalhe básico, né? Essa renda, ela tava antiguinha nessa blusa, então ela tinha tipo umas lantejolazinhas que eu fui tirando. E tirando bolinha dela também, porque, né, essa renda, ela costuma dar essas bolinhas mesmo. Aí agora eu vou alfinetar. Lembra que ali na parte de cima a gente tem que dobrar, porque eu usei a mesma renda, né, pra fazer o contorno ali, como se fosse um ar que fica nesse tipo de decote. E aí, depois de finalizado, a gente vai pra máquina reta para poder costurar essa parte. A minha costura eu fiz ela bem em cima ali, na parte de cima da blusa, deixando assim um meio centímetro desse detalhe da renda pra fora, que eu acho que dá uma coisa interessante. Quando eu vou chegando perto aí da minha alcinha, o que eu faço? Eu abaixo a agulha, levanto o pé calcador, giro a outra parte para ficar rente e retinha e prossigo a costura. Aqui eu poderia ter feito contínuo, né, gente? Mas eu nem pensei. Então agora eu vou posicionar a agulha bem embaixo, na parte de baixo da renda. E também outra coisa que eu não fiz foi lembrar de dobrar antes. Então eu tô dobrando agora a renda. Ó, vocês vão colocar bem rentinho aqui. Porque renda geralmente, esse tipo de, né, de detalhe eu gosto de fazer assim. E aí a gente vai fazendo o processo normal da costura. Aqui a gente repete o processo de abaixa a agulha, levanta o pé calcador, gira um pouquinho e prossegue. E aqui, ó, é aquela dobrinha do acabamento que eu falei. Aí, o que eu fiz? Lembrei que aí eu ia precisar passar uma costura também, segurando essa parte. Então, bora lá, ó. Na parte de cima, do seio, do busto, a gente vai passar uma costura pra segurar essa dobra. No processo. E depois, a gente vai passar uma na lateral. Aí, o processo já feito, tá? E ficou assim, até que eu não achei feio, não. Mas assim, eu preferia sem a renda, tá, gente? Mas, como não teve como evitar, eu até que gostei da renda. Daí agora, eu resolvi colocar o restinho dessa língua de gato. Eu vou usar como se fosse uma cavazinha dessas que ficam saindo pra fora. Geralmente a gente faz de elástico, mas eu vou usar com essa língua de gato mesmo. Por quê, gente? Eu já vi desses modelos que ficam abertos mesmo no meio do seio. Eu não quero arriscar, né? Porque eu quero usar bastante essa blusa. Então, eu vou colocar ele pra meio que segurar de uma forma interna. Ó, vocês estão vendo aí eu mostrando onde vai ficar o botão. E eu fiz mais ou menos a medida. Por que que eu usei esse tipo de casa agora? Porque eu não quero que um bojo sobressaia o outro, né? Então, eu colocando ele assim, ele segura o botão sem ter que fazer essa sobreposição, tá? Eu não percebi que a câmera ficou muito pra baixo, mas aí tá o botão que eu preguei. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a pregar esse botão. De duas formas, com o pé calcador
própria para isso, ou então sem. Então, eu vou deixar linkado aqui o vídeo, que vocês podem ver também. E só para contextualizar, gente, tanto o botão quanto essa outra casa que eu fiz com a língua de gato, elas vão ficar muito rentes àquela costura abaixo do canal, acima do canal, perdão. Tá vendo? O canal onde passou o rolotê tá ali e eu vou pregar ela bem rentinho mesmo. A costura vai quase lá, por quê? Porque é ali que começa a abrir o decote. Então eu não quero perder o decote, mas eu quero que ele fique bem rente. Lembrando que a gente não pode costurar o canal, senão não franze esse rolotê, ele não franze, entendeu? Então vamos lá. Aí aqui eu dou bastante retrocessos e eu vou devagar, por quê? Porque eu quero que ele chegue muito próximo ao rolotê, mas que não é costura do canal. E deu certo, gente. De verdade, eu assim, espero que dê pra ver. É meio difícil porque é preta, né, a peça, eu tô filmando com o celular. Mas basicamente, ó, ele fechou assim. Aí a gente puxa aqui a fitinha. E vai dar também pra dar um lacinho na fitinha e franzir o busto, caso eu queira. E aí, galera, gostaram do resultado? Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dica, de repente, vocês sabem alguma coisa que fica melhor, mais fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também. E se você tiver alguma dica de outros upcycles, outras peças pra gente poder fazer, outras modificações, pode deixar aí também que eu vou tentar fazer e trazer aqui pro canal. Bom, não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal, que você me ajuda muito a crescer. E eu vou trazer mais coisas desse tipo pra cá, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.